Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando esses dias, hein? Me contem aí. Eu estou morrendo de saudades. Gente, eu tava aqui em casa me lembrando de uma história. Na verdade, essa história nem é minha, é de uma amiga minha que ó, viveu há muito tempo atrás. E eu queria compartilhar essa história com vocês. Vocês querem saber que história é essa? Vocês lembram de uma mulher chamada Esté? Uma rainha? Não? Não lembra? Ou lembra do nome, mas não lembra da história? Preste atenção que eu vou te contar hoje a história da rainha Esté. Como eu estava dizendo para vocês, Esté viveu há muitos anos atrás, né? A história dela é tão inspiradora, ela foi uma mulher tão corajosa, tão temente a Deus e ao mesmo tempo uma história tão romântica. Eu fico tão inspirada, mas sem enrolação. Na verdade, o nome dela não era Esté. Vocês sabiam disso? O nome dela era Radassa. Radassa era uma menina humilde. Ela era órfã, vivia lá na cidade de Susa, na Pérsia. Então, ela era órfã, os pais dela tinham morrido quando ela era bem jovem, e ela foi criada por um primo. O primo dela se chamava Mordecai. Quando Mordecai soube disso, ele ficou logo pensativo, né, amedrontado, porque ele sabia que Radassa era uma menina muito bonita, era uma jovem bonita, e com certeza os homens do palácio iriam levar ela. Primeiro ele tentou esconder, mas não conseguiu, os homens acharam. Então o que foi que ele fez? Ele falou assim: Radassa, não diga de onde você veio, não diga de onde, que povo você é, que você é judia, e a partir de hoje você não vai se chamar mais Radassa, o seu nome agora vai ser Esté. Isso tudo para te proteger, para que as pessoas não façam nada de mal com você. E foi assim. Radassa, a jovem órfã, se transformou em Esté, a mulher que iria mais tarde ser a rainha da Pérsia. Então, Esté foi para o palácio e ficou um tempo lá reservada com as outras meninas que também foram levadas, até esperando que o rei fosse lá escolher com quem ele ia casar. Quando o rei Assuero foi ao encontro daquelas mulheres bonitas, maravilhosas, ele de imediato, assim que olhou para Esté, se apaixonou por ela. Ele se encantou por aquela menina, aquela jovenzinha de natureza, de beleza exótica, mas que muito bonita. E então ele decidiu que era com ela que ele iria se casar. Assim aconteceu. O rei Assuero casou com Esté e ela virou a rainha da Pérsia. Olha que legal, gente, que reviravolta. De menina humilde, judia, órfã, Esté virou a rainha da Pérsia, uma das mulheres mais poderosas do reino. Olha que legal, mas a história dela não acabou aí. Quem dera fosse igual aos contos de fadas e a rainha Esté vivesse feliz para sempre. Tinha um grande problema. Esté estava por enfrentar um grande problema. Um dos conselheiros do rei odiava o povo judeu. Na verdade, ele queria ver o povo de Deus devastado da face da terra. Então, ele bolou um plano em que o rei Assuero determinou que todos os judeus tinham que morrer caso não adorasse a ele. Lembram do primo de Esté? O senhor Mordecai? Assim que ele soube dessa história, ele deu um jeito de falar com Esté, porque ele não tinha ido para o palácio com ela, né? Mas assim que ele soube dessa lei, que os judeus teriam que morrer, ele deu um jeitinho e conseguiu entrar no palácio para falar com Esté. Ele lembrou a ela quem era ela,
que ela poderia morrer, que ele poderia morrer e que talvez foi por causa disso que Deus colocou ela para ser rainha, para que ela ajudasse a salvar o seu povo. E agora, gente, o que é que a rainha Esté ia fazer? Será que ela ia ter que morrer? Ela também era judia. Será que o primo dela que criou ela iria morrer também? E todos os amigos de Esté iriam ter que morrer, o pessoal que ela deixou na cidade dela que ela amava. E agora, Esté precisava tomar uma atitude, ela precisava falar com o rei. Mas não era tão simples assim. Mesmo que Esté fosse esposa do rei, ela só podia falar com ele quando ele a chamasse ela. E já havia um bom tempo que o rei Assuero não chamava sua esposa. Se ela fosse ao encontro dele sem ele chamar ela, era muito perigoso. Inclusive, ela poderia morrer. E agora, o que é que ela ia fazer? Então, a rainha Esté pediu a seu primo Mordecai que avisasse a todos os judeus que orassem, que jejuassem, né? Ela também ia orar, ia jejuar, ia pedir sabedoria e misericórdia a Deus para ela tomar uma atitude. Isso que aconteceu. Esté e todo o povo judeu oraram e jejuaram durante um tempo, e quando chegou a hora, Esté foi lá na sala do trono falar com o rei Assuero. Graças a Deus, o rei poupou a sua vida e deu a oportunidade de ela falar o que ela queria. E sabe o que foi que Esté fez? Esté simplesmente convidou o rei e o seu conselheiro, aquele que armou o plano para os judeus morrerem, para um jantar. E no jantar, ela iria falar com ele o que ela queria. Então, eles aceitaram. Esté preparou um jantar, um banquete, muita comida, uma coisa chique que só. E lá no jantar, ela disse o que foi que tinha acontecido. Ela contou tudo ao rei Assuero. Ela disse que era judia e que o conselheiro dele tinha editado essa lei, que todos os judeus iriam morrer e que, se fosse o caso, né, se continuasse valendo essa lei, ela também iria morrer, as pessoas que ela amava iriam morrer. E aí, né, durante a conversa, o rei percebeu que tudo não passava de uma armação do conselheiro dele. Então, ele mandou prender esse homem se chamava Ramã. Ele mandou prender Ramã, excluiu aquela lei e criou uma outra lei onde salvava o povo judeu da morte. Perceberam, gente, o quanto a rainha Esté foi corajosa? O quanto ela colocou a vida dela em risco, ela poderia ter morrido, mas que antes de ela botar a vida dela em risco, ela pediu orientação a Deus, ela pediu a ajuda de Deus, ela pediu a misericórdia de Deus. Vocês percebem isso? Vocês percebem que Deus usou a vida de Esté para salvar o povo dele? E vocês? Vocês já pensaram o que vocês querem ser quando crescer? Já pensaram quantas coisas lindas vocês podem fazer? Quantas pessoas vocês podem ajudar a salvar a vida ou ajudar em alguma situação? Vocês já pensaram que Deus pode usar a sua vida para ajudar outras pessoas? Basta apenas você confiar em Deus, ser temente a Deus e ser corajoso ou corajosa como a rainha Esté, que eu tenho certeza que Deus, você e Deus juntos vão fazer coisas lindas, coisas legais, coisas divertidas, coisas que ajudem ao próximo, tudo com Deus. Com Deus a gente tem uma vida maravilhosa, tá bom, gente? Então, para vocês não se esquecerem da história da rainha Esté, eu vou falar com vocês um versículo para a gente tentar memorizar, tá bom? A história da rainha Esté, apesar de ela ser uma rainha, não está nos livros de história somente, não está nos contos de fada. Essa história está na Bíblia. Foi o próprio Deus que nos contou. A rainha Esté tem um livro na Bíblia só para ela. Se chama Esté, o nome dela. E lá
conta toda a história dela nos mínimos detalhes. Então, se eu fosse você, pedia para sua mamãe e para o seu papai, ou se você já sabe ler sozinho, lê a história de Esther para conhecer essa história nos mínimos detalhes. Vamos memorizar um versículo desse livro? Se encontra lá em Esther 4:15 e diz o seguinte: reúna e jejue em meu favor, depois disso eu irei ao rei. É bem aquela parte que Esther fala com Mordecai para eles orarem e jejuarem para ela ir lá falar com o rei. Então vamos repetir para você não esquecer? Esther 4:15. Reúna e jejue em meu favor, depois disso eu irei até o rei. Tá bom? Não se esquecem disso, tá? Vamos orar? Deus, nosso Pai, nosso melhor amigo. Muito obrigada, Senhor, por cada criança, por cada pessoa que escute esse vídeo. Nos abençoa, nos dá sabedoria, nos ajuda a confiar em Ti, assim como a Rainha Esther, para que a gente possa ajudar as pessoas através do Seu amor e do Seu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Até a próxima, tá bom? Estou morrendo de saudade. Beijão!